Vamos ao oitavo vídeo da nossa aula 2. No vídeo 7 a gente parou justamente olhando esse exemplo aqui. É o exemplo da função logarítmica, que associa ao conjunto dos números reais positivos o conjunto dos números reais e que tem essa conhecida propriedade, que diz que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Assim, a gente está justamente tratando o grupo dos números reais positivos como um grupo multiplicativo, enquanto que o grupo dos números reais a gente está olhando como um grupo aditivo. Bem, observe que o log de fato é bijetora. Para você observar isso, basta você olhar o desenho da função logarítmica e você vai olhar que de fato o domínio é formado pelo conjunto dos números reais positivos, enquanto que a imagem coincide com todos os números reais, portanto ela é sobrejetora. E a injetividade também é fácil de observar olhando o gráfico da função logarítmica. Então, fazendo o gráfico, você consegue perceber que é bijetora. Como é um homomorfismo, então é um homomorfismo bijetor, portanto é um exemplo de um isomorfismo. Outro exemplo, lembre-se do produto direto entre dois grupos, G cartesiano L, formado pelos pares XY, onde X pertence a G e Y pertence a L. Os subgrupos G cartesiano 1, onde 1 aqui é o elemento neutro do grupo L, e 1 cartesiano L, onde o 1 aqui é o elemento neutro do grupo G, eles são respectivamente isomorfos a G e a L. Os isomorfismos, eles são esses aqui que estão indicados aqui embaixo. F de G cartesiano 1 em G, dado por F de x1 igual a x, e G de 1 cartesiano L em L, dado por G de 1y igual a y. Vamos verificar que de fato são isomorfismos. Na verdade, vamos fazer apenas para F, porque fazer para G seria análogo. Bem, de fato, se você pega F de A1 operado com B1, bem, a forma que opera A1 com B1 é AB é a operação em G e 1 operado com 1 é a operação em L. Então, isso é F de AB1. Só que F de AB1 está aqui definido, né, por essa definição de F, é fácil ver que F de AB1 é AB. Ora, mas A é justamente a imagem de F aplicado a A1 e B é a imagem de F aplicado a B1. Sendo assim, a gente mostra que F de A1, B1 é F de A1, F de B1, ou seja, F é um homomorfismo. Agora a gente precisa observar a sobrejetividade e a injetividade. Bem, então a gente toma um x em G, então a gente verifica que se eu tomo um x em G, vai existir o par x1 em G cartesiano 1, tal que o f do x1 é igual ao x. Ou seja, nós tomamos um elemento no contradomínio e mostramos que existirá um elemento no domínio, tal que f associará este elemento ao elemento que tomamos em G. Ou seja, isso é exatamente verificar que f é sobrejetora. Bem, agora para verificar a injetividade, tomemos f de A1, que é A, igual a f de B1, que é B. Ou seja, tomamos duas imagens iguais. Sendo f injetora, então os elementos que tomamos para aplicar f, eles têm que ser iguais também. Ora, mas se A é igual a B, então naturalmente os pares A1 e B1, eles também são iguais e eles estão justamente no domínio. Portanto, se eu pego duas imagens iguais, então os elementos que dão origem a essas duas imagens também são iguais. Isso é exatamente o que define F ser injetora. Portanto, F é um homomorfismo e é um homomorfismo bijetor. Portanto, F é um isomorfismo. Bem, vamos à nossa proposição. Seja F de G em H um isomorfismo de grupos. Então, F a menos 1 de H em G também é um isomorfismo de grupos. Vamos demonstrar isso. Bem, seja F de A igual a Y e F de B igual a Y. Como F é bijetora, então faz sentido dizer que F a menos 1 de X é A e que F a menos 1 de Y é B. Bem, dessa forma, a gente pode fazer o produto F a menos 1 de X vezes F a menos 1 de Y, e como F a menos 1 de X é A
e f a menos 1 de y é b, esse produto é igual a AB. Por outro lado, quando a gente faz x vezes y, isso vai ser f de A vezes f de B, porque x é f de A e y é f de B. Ora, mas f é um homomorfismo, porque é um isomorfismo. Então, f de A vezes f de B é igual a f de AB. Ora, então agora eu posso aplicar f dos dois lados, melhor, f a menos 1 dos dois lados dessa igualdade. Então eu tenho f a menos 1 de xy aqui e f a menos 1 de f de AB aqui. Como as funções são inversas, isso dá como resposta AB. Notem então que aqui deu AB e aqui também deu AB. Portanto, isso aqui é igual a isso. Ou seja, em outras palavras, f a menos 1 de xy é igual a f a menos 1 de x vezes f a menos 1 de y. Isto mostra exatamente que f a menos 1 de H em G é um homomorfismo de grupos. Bem, precisamos verificar que é sobrejetor e que é injetor. Então agora suponha que as imagens num certo x e num certo y são iguais, apesar de x ser diferente de y. Ou seja, aqui nós estamos supondo que não é injetor. Então, se a gente supõe isso, supõe que não é injetor, a gente chega a uma contradição. Por quê? Porque a gente supor que x é diferente de y, significa dizer que a gente está supondo que f de A é igual a f de B, mas a gente também supôs que f a menos 1 de x é igual a f a menos 1 de y. E isso daqui é exatamente A e B. Então a gente está supondo que f de A é diferente de f de B, apesar de A ser igual a B. E isso não é possível. É uma contradição. Contradição que surgiu justamente quando a gente supôs que f a menos 1 não era injetora. Então a gente conclui que f a menos 1 é injetora. Bem, agora vamos olhar a sobrejetividade. Por fim, dado A em G, ou seja, eu estou querendo olhar a sobrejetividade da f a menos 1, eu olho para um elemento aqui, A em G. Como f é bijetora, o que acontece? Lembre-se que f é de G em H. Então existe um único x em H, tal que f de A vai ser x. Ora, mas aí a gente pode pensar na f a menos 1 de x aplicada dos dois lados dessa igualdade e a gente conclui que o f a menos 1 de x é A. Portanto, dado um elemento A em G, eu tenho um elemento x em H, tal que f a menos 1 de x vai ser igual a A. Isso mostra exatamente que a f a menos 1 é sobrejetora. Isso demonstra o fato de que f a menos 1 é um isomorfismo. Bem, vamos agora falar do teorema de Cayley. Agora, para falar do teorema de Cayley, eu vou primeiro precisar de algumas definições e algumas observações. Bem, primeira definição. Seja G um grupo e fixemos A em G. A aplicação, que a gente vai denotar por ΔA, de G em G, dada por ΔA de x, é simplesmente o produto do A vezes o x à esquerda. Então a gente chama de translação à esquerda definida por A. É claro que eu poderia fazer o produto à direita e aí a gente teria a translação à direita definida por A, que seria escrita dessa forma. Vale observar que se a notação for aditiva, então multiplicar muda para somar. Então a gente tem a aplicação à esquerda de A somando A a x. E a gente tem a translação à direita por A, aqui somando A a x pela direita. Aqui somamos a esquerda, aqui somamos a direita. Bem, isso para a notação aditiva, isso daqui para a notação multiplicativa. Observação importante, os resultados a seguir valem para translações à esquerda e à direita também. Então, podemos escolher uma delas, vamos escolher trabalhar com as translações à esquerda. Então, primeira proposição. Toda translação é uma objeção. Vamos demonstrar isso. Seja ΔA de G em G uma translação do grupo G. Suponha que ΔA de x seja igual a ΔA de y. Ou seja, estamos igualando as imagens de x e y por meio de ΔA. A intenção é mostrar que isso só é possível se x for igual a y, para verificar que ΔA é injetora. Bem, mas o que significa ΔA de x? É A vezes x. E ΔA de y? É A vezes y.
Então aqui basta multiplicar por a menos 1 à esquerda dos dois lados da igualdade, e você vai ter a menos 1 vezes a vezes x, que é igual a x, e a menos 1 vezes a vezes x vezes y, que é igual a y, e você terá a igualdade x igual a y. Portanto, ΔA é injetora. Agora, dado y em G, queremos mostrar a sobrejetividade, então estamos tomando um elemento no contradomínio. Devemos determinar x em G, que é o nosso domínio, tal que ΔA de x é igual a y, ou seja, a vezes x é igual a y. Como quero determinar o x, então basta que eu multiplique aqui dos dois lados da igualdade, à esquerda, por a menos 1 novamente. Então eu terei a menos 1 vezes a vezes x igual a menos 1 vezes y. E assim, à esquerda eu terei x e à direita eu terei a menos 1 vezes y. E isso determina plenamente o x que eu queria determinar. Ou seja, dessa forma, ΔA de x vai ser o y que eu tomei no contradomínio. Portanto, ΔA também é sobrejetora, portanto, bijetora. Assim provamos que toda translação é uma bijeção. Bem, uma observação e também para estabelecer a nossa notação, nós já chamamos em outros vídeos S de G justamente o conjunto de todas as permutações dos elementos de G. E agora nós definimos as translações dos elementos de G e vamos denotar por T de G. Ou seja, o que está dito aqui nessa proposição de fato vai ser que o conjunto T de G das translações dos elementos de G está contido no conjunto S de G das permutações ou bijeções dos elementos de G. Bem, proposição. Deixaremos essa proposição, que terá uma demonstração razoavelmente longa, para o próximo vídeo.